Bem, pessoal, é isso aí. Vamos lá falar sobre redação. Mais um videozinho falando sobre redação. Esse agora falar sobre desenvolvimento. Não deixe de assistir a todos os vídeos. Tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Tá? Vamos lá, galera. É isso daí. Bem, o que seria desenvolvimento? Bem, desenvolvimento nada mais é do que argumentação. Então não dá para pensar no desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo sem a argumentação. Então, olha só. Você já colocou lá na introdução as ideias que vão ser argumentadas no desenvolvimento. E agora o seu papel, sua obrigação é argumentar, tá? Argumentar o seu ponto de vista, ok? Bem, o que é argumentar? Argumentar é convencer, é persuadir, né? Então você vai convencer o professor da banca acerca de quê? Acerca do seu ponto de vista, tá? Lembrando que o seu ponto de vista está lá na introdução. Então você colocou o seu ponto de vista na introdução e agora você vai argumentar. Lá na introdução você colocou o ponto de vista e depois você colocou as ideias. Agora o que vai acontecer? Você vai colocar cada parágrafo argumentativo direcionado para uma dessas ideias. Você vai argumentar cada uma das ideias que você colocou lá na sua introdução. Então na introdução você colocou o ponto de vista sobre o tema. Depois do ponto de vista que você colocou sobre o tema, você apresentou as ideias e agora você vai argumentar essas ideias. Como se dá aí o parágrafo argumentativo, a estrutura do parágrafo argumentativo? Se dá da seguinte maneira: você vai ter no parágrafo argumentativo um primeiro período, tá? São 3 objetivos a serem alcançados nesse parágrafo de desenvolvimento, tá? Então o primeiro período ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma afirmação, tá? O que é a afirmação? Para que serve essa afirmação? Essa afirmação ela é relativa à ideia que você colocou lá em cima na introdução. Tá? Então ela vai retomar a ideia que você colocou na introdução. Ela vai retomar o quê? Ela vai retomar então a introdução. Então essa ideia está retomando, tá? A afirmação está retomando a ideia que foi colocada na introdução. Na sequência, o próximo período é um período de embasamento. E com esse período você vai comprovar o que você colocou aí na sua afirmação, tá? Esse embasamento ele pode ser estruturado de várias maneiras. Você pode estruturar o embasamento por causa e consequência. Você pode estruturar o embasamento, tá? Por comparação. Além disso, você pode estruturar o embasamento por exemplificação, tudo isso que comprove a sua afirmação, tá? Então você coloca lá exemplificação. Tudo isso comprovando que você colocou lá na sua introdução. Citação de autoridade, tá? Citação de autoridade, oposição de ideias, tem várias maneiras. Várias maneiras para você comprovar, tá, o que você colocou na sua afirmação. Oposição de ideias, tá? Que é a dialética, né? Que a gente conhece bastante aí, ok? Então você vai ter aí, dentro dessa estrutura, a afirmação, tá? O embasamento, que é uma comprovação dessa sua afirmação, e na sequência, tá? Na sequência você ainda vai ter um outro período. Que período é esse? Você vai ter aí na sequência um período para fechar o seu parágrafo. Então você fez a afirmação, você comprovou a sua afirmação com o seu embasamento, tá? Então o seu embasamento ele foi utilizado para comprovar a sua afirmação, você comprovou com comparação, com exemplificação. O mais utilizado é exemplificação. Fica aí a dica para a galera usar a exemplificação. E você fecha o seu parágrafo argumentativo com uma conclusão. Tá? É exatamente isso, tá? Você colocou a afirmação, o embasamento, e agora você vai dizer a que conclusão você chega, tá? Com o relacionamento entre afirmação e embasamento que você colocou assim. Olha só, todo parágrafo argumentativo, todos os parágrafos argumentativos devem seguir essa estrutura, tá? Sejam eles para concursos públicos, sejam eles para vestibulares, para Enem, todos eles. O nome disso a gente chama de parágrafo por dedução. Tá? É um método de raciocínio, tá? Dedução, ok? É um silogismo, tá?
que você tem aí dentro dessa estruturação, a gente vai ver isso no desenvolvimento 2, tá? O desenvolvimento 1 vai ficar só nessa exemplificação superficial aqui. Então, afirmação, embasamento e conclusão. Sempre afirmação, embasamento e conclusão. Essa é a estrutura que você deve seguir, é essa a estrutura que você tem obrigação de seguir, é essa a estrutura que você vai seguir, ok? Então, não se esqueça, sempre que estiver fazendo parágrafo de desenvolvimento, esse parágrafo de desenvolvimento ele é, na verdade, uma retomada das ideias que foram colocadas lá na introdução e argumentação do seu ponto de vista. Afirmação, embasamento e conclusão das ideias que foram desenvolvidas, que foram argumentadas. Vamos ver aqui o exemplo. Bem, nesse caso nós temos aí a afirmação, que seria isso daqui que está em amarelo, ó. A informática tem importante papel no ensino hoje em dia. O que ele fez? O tema é tecnologia, tá? Bastante trabalhado, bastante desenvolvido, que é, né, o tema em várias bancas você encontra aí tecnologia, tá? Nesse caso pode ser que estejam trabalhando especificamente com o tema informática, tá? Então vamos entender aqui que o tema seja, sei lá, ou, né, o candidato ele pode ter especificado o tema também para trabalhar simplesmente com informática, tá? Então olha só, ele pegou a ideia dele e relacionou o papel da tecnologia, o papel da informática ao ensino. Então, para ele trabalha justamente com essa questão, tá? Então, a importância da informática no tratamento do ensino, tá? Na pedagogia, tá? Na escola, nas faculdades, a utilização da tecnologia no processo de ensino. Tudo bem, vamos lá. Essa é a afirmação. Agora, ele precisa fazer o quê? Ele precisa comprovar o que ele afirmou. E o que vem agora sublinhado em azul, tá, é o que nós vamos chamar de embasamento. Esse embasamento serve, eu estou repetindo para você não esquecer, esse embasamento serve para o candidato, tá, o cara que está escrevendo o parágrafo argumentativo, tá, serve para quê? Serve para ele comprovar aquilo que ele colocou lá na ideia dele, lá na afirmação dele, dentro desse parágrafo de desenvolvimento. Então, sempre afirmação e depois o embasamento. Isso que está em azul é o nosso embasamento. Isso faz o quê? Isso comprova, tá? Comprova o que foi afirmado aqui em amarelo. Então vamos lá. Se compararmos a quantidade de informação acessível a estudantes e professores nesse momento com a informação disponível há alguns anos, poderíamos ter uma medida dessa importância, tá? Uma homepage com hipertexto supera em alguns aspectos as possibilidades de um livro didático. O que ele faz? Tá? O que ele faz para comprovar isso daí? Ele faz uma comparação. É o que ele faz. Então ele compara dois elementos, tá? E ao comparar esses dois elementos, ele comprova o que ele falou aqui em cima, tá? A informática tem um importante papel no ensino, é óbvio que tem um importante papel no ensino, tá? Como é que você sabe que tem um importante papel no ensino? Porque você vê pela quantidade de informação, tá? Então, um site, uma homepage com vários hipertextos, com textos que buscam outros textos, com ideias que buscam outras ideias, tá? Obviamente você vai encontrar uma gama de informação muito maior do que você teria nos livros, tá? Tudo bem, então você tem em amarelo a afirmação, em azul o embasamento, comprovando a afirmação, e agora que eu vou sublinhar aqui em verde a conclusão, tá? Que até pouco tempo atrás era apenas uma sugestão, eu apenas sugeria aos alunos, mas eu tenho percebido, né, pelos concursos que eu tenho acompanhado, tá, tanto de Enem, quanto de vestibular, quanto de concursos que pedem produção de texto, eu tenho percebido uma necessidade muito grande, tá, de inserção do período conclusivo do parágrafo argumentativo. Então vamos pensar nisso daí como uma questão extremamente obrigatória para você que pretende, na verdade, tá, que almeja uma vaga. Tá? Então vamos lá. Conectivo conclusivo, sempre importante, tá? Para definir para o professor da banca que se trata de um período conclusivo, tá? Então conectivo. Tá? Conectivo conclusivo, logo, assim, portanto, dessa forma, tá? Então, assim, sem sair da cadeira, é a conclusão que nós chegamos, tá, pessoal, do relacionamento entre as ideias, entre afirmação e embasamento, aqui é a conclusão. Tá? Então, assim, sem sair da cadeira, pode-se em segundos mudar de assunto, consultar fontes de outros países ou ouvir a opinião de alguém sobre determinada questão. Tá? Então, a conclusão que se chega sobre isso daqui, a informática tem importante papel no ensino de hoje em dia, por quê? Por meio de uma comparação, ele diz que o hipertexto e os sites de internet têm mais informação. Tá? A conclusão que se chega é de que você sentado no seu lugar, sem sair da sua casa, você tem acesso a uma
uma quantidade muito grande de informações, ok? Não deixe de assistir a próxima aula. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado.